Agora a situação é complicada também em Porto Alegre. Porto Alegre, a capital dos gaúchos, está praticamente ilhada. Neste momento, as pontes que ligam Porto Alegre às cidades da região sul, metropolitana, já foram fechadas. Porque os rios que estão vindo lá de cima, região do Vale do Taquari, da Serra Gaúcha, estão desaguando aqui em Porto Alegre. Nesse momento, a gente está no centro da capital. Dá uma olhada, Gotino, ó. O que nos separa aqui do centro da capital, do Rio Guaíba, é esse muro, é o muro da Mauá, que a gente chama aqui em Porto Alegre. E ali onde os bombeiros estão nesse momento, são as comportas que a gente chama, tá? E dá para perceber que elas estão vazando nesse ponto aqui da capital. Portanto, o centro da cidade já está sendo evacuado. O centro, onde passam milhares de pessoas todos os dias aqui em Porto Alegre. Porque essa água está vindo rapidamente de outros rios, desaguando aqui no Guaíba, em Porto Alegre, e invadindo a cidade. A estação rodoviária aqui de Porto Alegre já foi fechada, já não há mais acesso, então, por exemplo, com bairros aqui, por exemplo, de Porto Alegre, que são as ilhas, onde também todo mundo está embaixo d'água, e ali a gente confere uma estação de tratamento de água, que a estação não está mais dando conta, Gotino, e inclusive a água está saindo por ali também. Então, Porto Alegre, o centro, também já está sendo inundado. Isso não acontecia desde 1941, quando esse muro, exatamente que a gente está mostrando na área do Cais do Porto, ele foi construído na década de 70. Então, em 41, esse muro não existia. E agora, então, a água volta a entrar. Só que essa comporta que a gente está mostrando nas imagens, existem mais, pelo menos umas 6 ao longo aqui do centro da capital. E agora a gente teve informação que uma delas acabou de se romper bem aqui, acho que alguns quilômetros de onde a gente está. Então essa água ela vai invadir ainda com mais força o centro de Porto Alegre. Alguns bairros, então, como o centro aqui da capital, já estão ilhados. As pessoas já não conseguem mais voltar para suas casas ou deixar a cidade, aqui a capital. Nós tivemos agora a confirmação também do número de mortes, tá? 33 pessoas já perderam a vida devido a essas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. A situação é catastrófica. Oficialmente, temos mais de 70 pessoas desaparecidas. Agora uma correria também do Corpo de Bombeiros. Provavelmente eles devem dar uma analisada na outra comporta que fica aqui bem pertinho, né, para ver se não está vazando também. Aqui agora consigo mostrar para vocês também, ó, deste lado, as ruas do centro de Porto Alegre, onde fica o mercado público, a prefeitura. Nesse momento não tem mais expediente aqui no centro de Porto Alegre de órgãos públicos. O DENIT, o prédio do DENIT, inclusive, aqui nessa região central. Isso, centro de Porto Alegre. Estamos a poucos metros do Rio Guaíba. E o que separa justamente um muro. E esse muro, ele está contendo um pouco da água, mas mesmo assim, as comportas, que são aquelas portas gigantes que são usadas justamente para fechar, né, essa entrada, porque existe, né, acesso ao Cais do Porto, agora não mais. A água ali atrás já está pela cintura. E essa água invade, então, o centro de Porto Alegre. E aqui as pessoas já estão sendo retiradas, órgãos públicos, mercado público agora também corre o risco de ser alagado a rodoviária da... Olha, Gotino, é difícil e emocionante falar porque aqui em Porto Alegre as águas estão chegando agora, tá? Então tem um bairro, por exemplo, que fica nas ilhas, a gente chama de bairro Arquipélago, e esse bairro está completamente embaixo da água. É muito difícil esse tipo de cobertura porque a gente pensa em amigos, em familiares, cidades estão ilhadas, e quando eu falo ilhadas é porque as pontes caíram, não há mais como acessar essas cidades. E agora, quando que essas pontes vão ser reconstruídas? Mussum, Roca Salles, que a gente foi agora em setembro e novembro do ano passado, que foram completamente destruídas, cidades inteiras, não sobrou uma casa de pé. Agora, hoje, a água começou a baixar e aí um rastro de destruição ficou, e essa água está vindo aqui para a direção de Porto Alegre, região metropolitana. É muito emocionante, eu te confesso, é muito difícil chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que as pessoas estão sendo resgatadas nesse momento de helicóptero, do telhado de casa. Tem uma imagem impactante que não sei se vocês já mostraram, senão a gente pode mostrar daqui a pouquinho, que são pessoas aguardando em telhado de uma casa onde o rio completamente invadiu tudo e o helicóptero tenta chegar e não consegue, essas pessoas morrem afogadas. Então o número de vítimas vai ser muito maior que daquelas enchentes do ano passado, que registramos 50, 60 vítimas. Agora só de desaparecidos são mais de 70 aqui no Rio Grande do Sul. Então é muito difícil falar no momento desse que aqui em Porto Alegre ainda a situação está um pouco controlada e está fora de controle já, mas cidades já estão completamente destruídas, já não existem mais. Então a
gente pode retirar do mapa, né, cidades gaúchas. Isso é muito triste conversar com as pessoas. Ontem, entre um ao vivo e outro, a gente tentava também ajudar as pessoas que saíam de barcos o tempo todo. Tem pessoas escondidas no forro das casas, esperando ajuda, e essa ajuda às vezes não consegue chegar, porque perto do rio já não passa mais barco, é só helicóptero, e a chuva ela não dá trégua, Gotino. Aqui em Porto Alegre, nesse momento, a chuva está bem fraca. Só que lá para cima, em outras cidades, ela não para. Ela não para desde segunda-feira. Isso aumenta o nível dos rios, isso deixa com que helicópteros não possam voar. A gente está recebendo e a gente agradece aqui como povo gaúcho, a gente agradece muito a ajuda de outros estados, bombeiros do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, da polícia aí de São Paulo, está fazendo resgate também aqui em outras cidades do Rio Grande do Sul. A situação é muito, muito complicada e a gente fica perplexo, porque essa é a maior catástrofe, é a maior enchente de todos os tempos. E cidades foram varridas do mapa. E agora, quando a água descer, a gente não vai ver mais nada. Eu confesso, a gente acaba criando aquela carcaça, né, Gotino, quando trabalha nas ruas, vê muita tragédia. Eu confesso que ano passado, em setembro, quando eu cheguei numa cidade de Roca Salles, lá na região central do estado, eu comecei a chorar. Eu desabei porque aquilo era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver. E agora, de novo, a gente volta para casa muito emocionado e agradecendo por ter uma casa. A minha família, por exemplo, é aqui de Porto Alegre, não foi atingida. Eu moro numa área também que não foi atingida, mas ruas alagam o tempo todo, porque agora já não começa mais a dar vazão. A água ela está nos bueiros e começa a invadir também outras partes da cidade. Mas para tudo, tem gente agora no centro aqui trabalhando em Porto Alegre que não consegue voltar. A gente acabou de presenciar uma família que veio da região das Ilhas, que fica logo atrás aqui desse muro, que lá não existe mais também, tá tapado, é uma imagem impressionante vista de cima, já não tem mais casa de pé lá, e eles conseguiram carona com uma lancha que deixou eles aqui em Porto Alegre. Eles passaram desnorteados aqui pela gente, dizendo assim, como é que eu faço para pegar um ônibus, como é que eu faço para chegar em outro bairro? Nem isso as pessoas sabem mais. Porto Alegre é uma grande capital, uma grande cidade, e nesse momento também está sendo atingida, mas os nossos olhos principalmente estão sendo voltados, Gotino, para outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. Pessoas sendo resgatadas de helicóptero, quando não há mais saída, não tem mais acesso, pontes caíram, e sabe o que é pior de tudo? A internet para, não tem luz, não tem água. Então, por exemplo, tem gente que não consegue se conectar com os parentes em outra cidade, então não sabe se coloca eles na lista de desaparecidos, se aconteceu alguma coisa. A gente não tem notícia, por exemplo, às vezes não consegue falar com a própria prefeitura da cidade, a gente, né? O jornalista, tu imagina então a pessoa, o parente que está em casa sem saber, né, dessas pessoas. Então a situação é extremamente complicada, é algo que nunca foi visto aqui no Rio Grande do Sul. A gente está acostumado, infelizmente, a mostrar tragédias aí pelo país todo, mas aqui, para vocês entenderem, pessoal, vocês que não são aqui do Rio Grande do Sul, o estado todo está em alerta. Hoje, pouquíssimas cidades, e temos quase 500 cidades, elas não estão sendo afetadas pelas cheias, pela chuva, e esses rios conectam todo o nosso estado. Então, no momento que um sobe lá em cima, na serra, ele vai descendo e vai inundando e destruindo cidades inteiras. E agora, Porto Alegre, então, hoje começou a ser atingida, e para até explicar para o pessoal, ontem a gente estava numa cidade que é 1h30 daqui, a gente conseguiu sair dessa cidade às pressas, não tinha 80% dela, da cidade que a gente mostrou ontem, ela está invadida pela água, e a gente conseguiu fugir para não ficar ilhado, mas tem outras equipes, inclusive da Record ou de outras emissoras ilhadas também em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos sair de lá e hoje a gente já não consegue mais sair de Porto Alegre, a gente não consegue mais acessar nem quem precisa ali na região das ilhas. Então a situação é caótica, é um desastre dos maiores que a gente viu. E volto a te mostrar, Gotino, centro de Porto Alegre alagado, tá? As pessoas já foram retiradas daqui, ninguém mais está trabalhando hoje aqui no centro da capital gaúcha. O prefeito aqui da cidade já pediu para que todo mundo saia de casa, todo mundo volte para casa, na verdade, né? Saia do trabalho, já volte para casa. As aulas estão interrompidas a semana inteira, estaduais e municipais. Há também aquela previsão, né? O medo muito grande dessas comportas se romperem, do rio Guaíba invadir ainda mais. A gente teve em 41 uma catástrofe também no centro de Porto Alegre.
A gente vê, inclusive, agora ao fundo, eu percebi até uma lixeira já boiando aqui no centro de Porto Alegre. Então, a previsão é que os bombeiros já estão de olho, o Exército está nas ruas, né? A gente está recebendo ajuda e muito obrigada por essa ajuda que está vindo de outros estados. Mas se alguém também quiser entrar em contato com prefeituras, com o governo do estado para ajudar, a gente precisa de muita ajuda e nesse momento é para salvar vidas. Depois a gente precisa de reconstrução, mas nesse momento as vidas de animais, de pessoas, todas são importantes e é isso que a gente está tentando fazer. Imagens ao vivo do centro de Porto Alegre já completamente alagado.